Muito bem, aqui direto dos estúdios da FOC Comunicação, o nosso PB Conectada, pelo portal PB Conectada. Eu lhe convido já a também seguir, acompanhar as notícias do nosso portal PB Conectada e acompanhar, se inscrever no nosso canal PB Conectada no YouTube. Hoje recebemos ele, Jovino Pereira Nepomuceno Neto, ou simplesmente Neto Nepomuceno, prefeito da cidade de Barra de Santa Rosa, no Curimataú, paraibano. Seja muito bem-vindo, prefeito. Satisfação, Maurício, estar aqui nesse programa, juntos para batermos um papo, onde vamos falar um pouco da nossa vida pública no município de Barra de Santa Rosa, e com certeza que será uma experiência produtiva, não só para o seu programa, mas sim para todos nós que acompanham, que ouvem, que está curioso para saber um pouquinho da nossa história. Vou começar logo de cara com uma questão que permeia a discussão política no Brasil inteiro, no Nordeste de forma mais intensa ainda. A história da tradição familiar. Para os adversários sempre é familismo na política, né? Mas para quem é aliado, para quem é da própria família, demonstra uma força da tradição familiar. Você vem de uma família com pai, prefeito, tio, vereador, inclusive com alguns tios também com mandatos fora da própria cidade de Barra de Santa Rosa. Como é que começou esse apreço seu pela política? Você começou a gostar tomou gosto depois de assumir o mandato? Ou antes você já ensaiava isso desde a infância? Como é que começou essa predileção pela política partidária? A política é algo que ela nos contagia, né? Ela traz assim uma essência, né, de abraçar uma causa para um desenvolvimento, né, de uma comunidade, de uma sociedade. E como você bem falou, nós temos uma história, né? Meu pai já foi vereador, já foi prefeito, tive primo prefeito também, né? Tive já um tio que teve a oportunidade de ser vereador aqui na cidade de Campina Grande. Mas antes, se você dissesse, Neto, você gostava de política? Não. Por quê? Porque a política ela dedica muito tempo, né? A política e você ser gestor, você tem que se desbruçar, né, a administrar, porque você vai estar ali fazendo para uma população, prestando serviços, buscando alternativas e oportunidade, né, para o crescimento de uma comunidade. E isso no início eu acho que me deixava assim, um pouco afastado, mas com o decorrer do tempo, né, a gente vai se entrosando e vai estar dentro do contexto, porque não teria como não estar, que meu pai era solteiro na época, que foi vereador, e quando se casou e que constituiu sua família, ele já estava na política, né, e a gente começou a caminhar junto, né? Ele foi prefeito 3 vezes, teve alguns sucessores que ele apoiou, e quando foi nessa última caminhada a qual eu disputei a eleição em 2011, né? Perdi por pouquinho voto, e depois fiquei na vontade e no desejo de estar a servir a minha população, né? A partir de 2012 em diante, mesmo não tendo logrado isso, já não foi mais uma decisão só de família, só do grupo político a que você pertence. Você já quis realmente partir para a disputa de 2016, começou a trabalhar em torno daquela eleição ali. Na questão de 2011 também não foi uma decisão só da família, foi uma decisão popular, né? O pessoal disse, não, Neto é uma pessoa carismática, uma pessoa boa, está aqui, mora na cidade, trabalha na cidade vizinha, que eu trabalhava em Picuí, em Baraúna, então estava mais próximo. E quando lançado o nosso nome, o meu nome no caso, foi feita uma pesquisa e a gente estava, né, com a margem já acima do candidato da situação. Nós éramos oposição na época e fomos à luta, né, à disputa política, e terminamos perdendo por... Eu tive 48 ponto alguma coisa por cento da votação, foi 70 e poucos votos de diferença. E isso aí deixou a esperança e uma confiança de uma suposta eleição futura, né, com um êxito. Né, e a gente começou a caminhar, e eu mesmo comecei a caminhar, a fazer visitas, buscar mais, entrosar mais dentro da sociedade e fazer essa conquista através não só do voto, e sim, mas da confiança da pessoa de Neto. Há quem diga que é mais fácil fazer oposição. Era mais fácil mesmo ser oposição? Oposição é fácil, porque você fala, critica, pode criar assim, uma imagem, pode fantasiar de uma certa forma, a qual isso pode induzir a população, né? E gestão ela é mais complicada por quê?
porque o povo pensa que quem está no poder tudo pode e às vezes não pode tudo. Às vezes você tem os seus limites, você tem os seus compromissos do desenvolvimento da política pública. E aquilo requer cuidado, dedicação, trabalho e uma equipe boa para poder você administrar e sobressair conforme rege, né, as leis, as cobranças que vêm através do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da própria população, né, porque ela quer ver os resultados, né, e as políticas públicas funcionando. Então, isso é importante que as pessoas saibam que realmente criticar na oposição é fácil. Mas quando você está do lado da situação, quando você está na situação, trabalhando, você vê como é burocrático você fazer gestão pública. A propósito de gestão pública, sua gestão, efeito, chega a um patamar muito raro, segundo pesquisas divulgadas no portal Polêmica Paraíba, por exemplo, de 79%, quase 80% de aprovação. Não é muito normal isso no penúltimo ano de uma segunda gestão, de um segundo mandato. A que o senhor atribui? Que bandeiras o senhor levantou para que a população, pelo menos pelo que mostram os números, tenha tanto apreço assim por sua gestão, mesmo no segundo mandato? O segundo mandato, muita gente se surpreendeu, por incrível que pareça, porque achava que, como você vai para a reeleição, acha que no próximo você vai relaxar. Eu atribuo ao compromisso do crescimento e desenvolvimento, tanto na educação, na saúde, na assistência e na infraestrutura do nosso município. Então, foram ações das políticas públicas que chegaram e fizeram a diferença. E isso com parceria, que é claro que um município pequeno, um município pobre, né, financeiramente falando, a gente tem a dificuldade de administrar. Então, a gente temos parceria com o deputado federal, temos parceria com o governo do estado, temos parceria com senadores, e isso traz o fortalecimento para uma gestão de onde você sabe que é pouco recurso para você administrar e trazer esse desenvolvimento. Então, Barra de Santa Rosa, ela, não porque eu estou na gestão, mas sim, ela se transformou. Se você chegar a perguntar lá em Barra e perguntar a diferença de 12 anos atrás, né, aí você vê uma boa diferença na questão das construções, na questão do atendimento, da saúde, da educação, do desenvolvimento que houve. Se o senhor pudesse eleger agora as pautas prioritárias da sua gestão, da sua administração, o que o senhor destacaria em Barra de Santa Rosa hoje? As obras são, digamos, a sua bandeira mais forte? Sim, não é só uma obra que existe uma bandeira forte, mas a gente fez um incorporamento, né, de ações, né, como eu falei, educação é prioridade, porque nós sabemos que a educação é quem faz a diferença. Inclusive, estamos até fazendo, né, uma construção de uma escola de 12 salas, padrão do FNDE, e isso para melhorar a qualidade de ensino, um investimento de mais de 6 milhões de reais. Né, e isso vai trazer aí um conforto e uma qualidade de ensino melhor para a nossa população. Também as infraestruturas, né, de pavimentações, a feira. Nossa cidade, você acho que já ouviu falar, ou muitos que estejam nos assistindo e que vai nos assistir, ela tem uma tradição muito grande. E nós conseguimos fazer uma feira de comercialização animal muito boa. As margens da BR. Justamente. Ali não só beneficia a população de Barra de Santa Rosa, e sim toda a região e alguns estados circunvizinhos que vêm comprar em nossa cidade, ou até mesmo vender. Então, isso é importante porque gera uma economia, tanto para o município como para o cidadão que vem de fora, vender o seu produto, ou comprar, né, para comercializar em restaurantes e em outras feiras também. E nós conseguimos mexer nos dois pontos vamos dizer assim, de investimento e empreendedorismo na nossa cidade, que é a feira de animais e a feira livre. Né? Nós reformamos, fizemos uma cobertura, mudamos as estéticas lá, criamos um novo ambiente e logo estaremos entregando também essa feira agora nesse mês de agosto. Não temos data ainda fixa porque nós temos algum compromisso e vamos esperar a presença do nosso senador Efraim, porque foi ele quem enviou a emenda para o município de Barra de Santa Rosa. Então, a gente vai agendar para poder entregar, mas são obras que estão fazendo a diferença no município de Barra de Santa Rosa e isso atribui, né, para o crescimento, né, e a popularidade da gestão. Não vou dizer da pessoa de Neto, da gestão, porque eu não faço gestão só. Dois gargalos hoje dos prefeitos do Brasil inteiro, e mais detidamente nas regiões Norte e Nordeste, são as regiões mais pobres do país, que são o piso nacional da enfermagem e também o piso da educação. Como é que o senhor tem lidado com essas questões?
Nós trabalhamos, eu vou falar da educação, todavia quando realmente aumenta o piso, nós repassamos, mas com dificuldade. Tem hora que a gente tem que complementar com FPM, né? Tem momentos que não. Hoje nós vivemos uma queda em FPM, né? Os nossos municípios estão sofrendo com isso e isso dificulta você gerenciar. Isso é como se fosse, a gestão pública é como se fosse uma empresa. Se você não tem receita, como é que você vai trabalhar para o crescimento, desenvolvimento, fortalecimento daquela empresa ou daquela gestão? E isso nos traz essa dificuldade. O piso de enfermagem, mais justo, pagar bem, pagar o piso, mas a instância federal ela tem que dar um norte. E principalmente para nós que somos pequenos municípios, né, do interior do Nordeste, do Norte, que são cidades que não têm outras fontes de renda se não for o FPM, se não for os recursos que venham dos órgãos federais ou estadual para poder ajudar. Então, não sou contra os PIS, eu acho que é merecedor, tanto o professor como enfermeiro ou qualquer outra categoria, ele teria que ter isso, mas a gente sabe que só se pode pagar, só se pode manter isso quando tem receita. O município de Barra de Santa Rosa tem pagos, todavia, todo ano a gente repassa os dos professores e estamos esperando uma decisão mais concreta da questão do piso. Sem uma contrapartida do governo federal, não teria condições? Não tem. Não é que não teria, não tem. Não tem e isso eu falo, e é porque isso falando de enfermeira, é porque a gente não tem grandes hospitais, né? Nós trabalhamos só com a unidade básica de saúde. E algum pronto atendimento, que alguns municípios têm, mas isso é preocupante de uma certa forma que a gente tem que ter essa certeza. Mas estamos batalhando, já tem uma boa sinalização do governo federal e espero que venha e cumpra e nós vamos fazer o nosso papel, que é repassar aquilo que é de direito e dever. Falar de política partidária, o senhor já historicamente, a gente pode dizer assim, ligado ao então deputado federal Efraim Filho, agora senador da República Efraim, está no União Brasil ainda? Permanece no União Brasil? Sim. E o deputado federal de Neto Nepomuceno e o estadual. Quem são esses deputados agora? Tem alguma mudança depois dessa saída do mandato do deputado Buba, que o senhor seguiu até bem pouco tempo? Hoje, nosso deputado federal é o Wilson Santiago, tem sido um parceiro com nossa região também, já demonstrou a sensibilidade de nos ajudar, no sentido de algumas emendas destinadas umas para a saúde e outra para a infraestrutura. Isso é importante, né? Como eu bem falei, o município, se ele não tiver esse suporte, ele tem a dificuldade de ser administrado os recursos poucos que vêm. Vou dar um exemplo, a saúde, nós pagamos lá, nós gastamos mais de 60 mil reais por unidade de saúde, né? E só entra 30 e pouco. Então, todavia, esse dinheiro tem que ser complementado com um recurso próprio. Porque não é só o salário básico, você tem os encargos que você tem que pagar também do profissional. Então, isso vai gerando uma despesa que você tem que, às vezes, sacrificar um dinheiro que você pode estar melhorando uma pavimentação, um prédio público, ou até mesmo fazendo uma ação para uma educação melhor ou algum serviço de saúde melhor, mas você também tem que pagar os encargos do funcionário. Os recursos do SUS eles são um pouco defasados, mas a gente tem conseguido parcerias, como eu bem falei, e a gente vem alguns recursos que dá para custear algumas coisas e isso dá uma folga e a gente consegue administrar. O nosso deputado estadual, nós estávamos, né, acompanhando Buba Germano, né, somos amigos, até agora há pouco tempo falei com ele, mas eu tenho um sonho, um desejo de, se for da vontade de Deus e o povo aceitar, a gente também lançar o nome para disputar por conta da vacância que houve no nosso município, na nossa região, né? Então, diferentemente da base que teria ficado, digamos, órfã na região, eram mais de 10, 11 prefeitos liderados por Buba, diferentemente de uma parte desses aí que seguiram para os braços de Adriano Galdino, via Breno Siqueira, bom que se diga, né? Diferentemente desse, o senhor vai aguardar, então, 2026 em carreira solo? Vou ser cauteloso, né? Porque não adianta você... eu sou uma pessoa assim, seguinte, se aprendi com meu pai, a gente dando uma palavra temos que cumprir. E quando você se compromete com um deputado e depois pode se lançar, eu acho que fica até chato, né? Você perde um pouquinho a credibilidade, você perde a confiança. E a gente temos o apoio do governador. O governador disse que estará
de portas abertas para o município de Barra de Santa Rosa, caso precise de alguma articulação via Estado. Então, eu tenho esse acesso, né? E isso nos ajuda e nos facilita a administrar e a sonhar, né? A gente temos que sonhar, a vida é de sonhos. Esperamos que Deus escreva esse sonho e nos realize juntos com a população. É verdade que esse seu sonho não pôde ser realizado por alguma razão em 2018? Não, assim, eu não seria injusto de não votar no candidato de Buba, que foi sua esposa, né? A gente tinha esse compromisso. Não, 2022, né? 2022. Mas houve um hoje que o senhor seria candidato na região. Não, eu falei depois. Em 2022 eu falei depois. Mas poderia ter sido se caso Buba precisasse, né? De um nome, eu teria meu nome à disposição. Mas aí tinha a esposa, né? Que no momento que ele saiu, ele colocou a esposa. E a gente trabalhou, votamos e acreditamos na campanha. Não teve êxito, mas a gente tem essa amizade e essa consideração e esse carinho por Buba e por toda a sua família, porque tem sido também uma pessoa que tem ajudou o crescimento do Curimataú e Seridó Paraibano com sua legislação. Então isso é importante a gente frisar, né? Que a gente não pode escurecer, mesmo o cara saindo de uma gestão, a gente não pode esquecer o que foi conquistado. E a nossa região conquistou muito com essa cadeira, né, representada lá através deles. A deputada Gilma Germano ficou na agulha, a um passo de assumir na suplência. Na decisão para segundo turno em apoiar Pedro Cunha Lima, o então líder de vocês na região, errou ou acertou? Rapaz, eu não posso dizer se houve um acerto ou um erro. Para mim, eu acho o seguinte, você está num barco, né, caminhando, né, flutuando, vamos dizer assim, com uma pessoa e falou, conquistou, desenvolveu, eu acho que não tem como você sair. Eu sou daquele que eu sou mais ver o barco afundar tudo junto do que sair querendo pegar um botezinho e depois ali não ter rumo, né? Então, assim, a gente sabe que a política ela é dinâmica, né? Mas eu acho que você tem que ter muita coerência nas decisões, que isso pode trazer algumas consequências. Não foi uma decisão coerente, então? Eu acho que não, porque todos os prefeitos ficaram com o governador, né? A região em si, eu acho que foi uma das regiões que ficou fechada com o governo João Azevedo e continuou no segundo turno e deu uma expressão de voto acima de 60% em toda a região, né? E isso expressiva, né? E isso contribuiu para o fortalecimento. Então, eu acho, do meu ponto de vista, não teria essa necessidade. Então, voltando aqui no tempo, em 2022, mês de outubro, partindo já para o segundo turno, você na pele de Buba Germano, líder da região, mais de 10, 11 prefeitos na região do Curimataú e Seridó Paraibano, mesmo considerando os argumentos de que a deputada Gilma não teria tido o devido apoio do governador João Azevedo, enfim, teriam sido abandonados, mesmo com o argumento de na cidade já existiu o prefeito Olivânio lá em Picuí, na cidade base de Buba, como o governista, enfim, com todos esses argumentos, o senhor não teria decidido abandonar o barco de João Azevedo naquele momento ali de 2022? Não, eu acho não, porque não seria coerente. Eu acho que a gente tem que... A Bíblia diz uma coisa, quando você pega no arado não pode olhar para trás. E política é soma. Você não pode rejeitar voto. Hoje você, seu aliado é seu adversário é seu aliado. E isso já aconteceu, né? Tem vários exemplos na política, então a gente não pode ser tão radical. Não estou dizendo que Buba foi radical, estou dizendo assim, na minha visão, eu acho que não pode ter um radicalismo em política, porque é um jogo. Tem hora que você está precisando dessa pedra e tem hora que você não está. Então, a gente temos que saber ter esse equilíbrio para poder contornar as situações. Não estou aqui querendo condenar ninguém, porque quem sou eu para condenar alguém? Mas, no meu ponto de vista, eu Neto, eu não faria isso como ele foi, né, perguntar se eu teria essa possibilidade. Que eu digo o nosso grupo de Barra de Santa Rosa, eu digo não, porque nós não podemos ser também injustos com aquele que está trabalhando, com aquele que está nos ajudando. Então, quer dizer que no segundo turno chegou a haver a possibilidade de um contato para cooptar
Neto Nepomuceno em Barra de Santa Rosa e o seu grupo político também para o lado de Pedro Cunha Lima. Sim, mas aí a gente tinha um compromisso com o governador e não poderia deixar de ajudar. Efraim Filho chegou a lhe pedir alguma coisa? Também, mas ele nos respeitou, sabendo da importância que é nossa aliança, a gente como aliado e também a gente fez o nosso papel, né? Ajudamos a eleger ele para senador e mantemos a nossa palavra com o governo. Falou agora, porque política é soma e soma é uma operação matemática. Vamos à equação Neto Nepomuceno para 2026. Estando a região órfã, digamos assim, de um deputado radicado no Curimataú, naquela região também do Seridó paraibano, quem seria uma pedra maior no seu caminho, já que você sonha em ser deputado? Dudu de Cubati ou Adriano Galdino, que já está se articulando com vários municípios? Eu acho que não existe pedras, existe conquistas, né? Eu vou trabalhar, se eu tiver oportunidade, né, de estar à disputa, vou trabalhar lançando meu nome, as minhas propostas, falando a importância que é ter a pessoa da região do Curimataú. Nossa região tem quase 120 mil habitantes, quase 80 mil votos. Existe espaço para todo mundo. A política você tem que saber articular, somar, desenvolver, mas eu não considero como pedra. As pedras, a gente com sabedoria e experiência e equilíbrio emocional, você ou passa de volta ou busca outro caminho que ajuda a chegar no seu objetivo. Tem espaço para todo mundo, inclusive para o seu vizinho Olivane de Picuí? Sim, eu acho que se tiver o desejo, quem sou eu para impedir desejo de ninguém, né? Olivane já saiu uma vez candidato a deputado, me dou bem com todos os colegas prefeitos, né? Inclusive estou até à frente da presidência do consórcio de saúde lá, então assim, eu não vejo pedras. Eu acho que o Curimataú, se nós somarmos e vermos ele como um macro, nós temos condições de ter um representante federal e 2 estadual. E isso pode ser, né, um suposto crescimento para a nossa região. Então, mas para isso nós precisamos estar o quê? Equilibrado, unidos, em uma só visão, no fortalecimento político da região. Porque quando você tem um representante maior, você consegue dar voz àquela região, você consegue trazer mais oportunidade e crescimento. Então, assim, existem nomes bons, existem pessoas boas, existem gestores bons. Então, existe uma conversa. Pode ocorrer um fortalecimento e um crescimento e uma decisão que venha estar todo mundo aí junto, aí, disputando para o crescimento da nossa região. Então, assim, a gente aqui estamos apenas projetando e sonhando algo que pode dar certo no futuro. Faltam 17 meses em média para o final da sua gestão. Qual é o seu grande sonho? O que é que o senhor imagina para o final da sua gestão, no segundo mandato em Barra de Santa Rosa? O que pensava em realizar e conseguiu e o anseio que ainda pensa em deixar como legado para uma próxima oportunidade? Eu tive vários sonhos já realizados. Nós tivemos a Feira de Animais, que assim, eu convivi e convivo no meio. Esse foi um sonho que foi realizado. A reforma do mercado também, além de sonho, era algo importante para o comércio da cidade. Tivemos construções de escolas, mas o maior sonho que eu vou deixar, assim, que estamos fazendo, e que, se Deus quiser, vamos entregar, que eu acho que é importante, é a escola de 12 salas, porque ali você vai trazer o futuro, né, para os nossos jovens, para as nossas crianças e adolescentes. É um ambiente de qualidade que vai ajudar ali a abrir as portas, né, do emprego, né, do conhecimento. O senhor consegue entregar essa escola? Sim, se Deus quiser. Estamos bem adiantados e, se Deus quiser, a previsão é de 1 ano, né, então a gente entrega ainda antes do término do mandato. Só se ocorrer algum imprevisto, né, que às vezes imprevisto acontece. Mas está avançado e, graças a Deus, a gente vai ter esse suposto, essa obra, se Deus quiser, funcionando e entregue de nossa gestão. Tem uma máxima que diz que política, futebol e religião não se discutem. Vou misturar pelo menos um pouquinho aqui de religião e de política e, sobretudo, política para o turismo, para fazer uma provocação aqui ao prefeito de Barra de Santa Rosa, Neto Nepomuceno. Se os historiadores de Barra e região puderem me contestar, estou aqui para ser contestado, mas eu imaginaria que seja uma obra histórica, centenária,
um trabalho centenário que foi alvo de reportagem do Fantástico, da Rede Globo, Rede Nacional na época, ao que é a Praça Frei Martinho e aquelas esculturas em árvores, esculturas na natureza, naquelas plantas que ficam ali circundando a igreja central da cidade de Barra de Santa Rosa. E tem lá o nome Praça Frei Martinho, tem de longas datas, tem um trabalho de herdeiro nesse sentido, ali, de conservação daquela praça por um bom tempo já. Uma provocação agora turística, quase todo turista que passa ali pela BR-104, cortando a cidade de Barra de Santa Rosa. Olha, estamos chegando na cidade de Frei Martinho. Olha a cidade de Frei Martinho. Por que o senhor não coloca um decreto lá em Barra de Santa Rosa? Olha, a partir de agora vai ser o nome Barra de Santa Rosa no lugar dessas plantas aí que trazem a nomenclatura de Praça Frei Martinho. Isso é briga com a igreja, não? Não, deixa eu lhe falar. O denome do Praça Frei Martinho lá, a importância daquele nome, né, é que houve o Frei, que foi quem evangelizou na região e fundou a igreja, a base da igreja e a doação do terreno. Então, mais justo que a homenagem a quem cedeu ou conseguiu o terreno, né? Que ele conseguiu para a igreja e dali foi cedido para a construção da praça. Então, Frei Martinho foi um evangelista que passou na nossa região toda e ele teve esse olhar especial, que você vê que é bem conectado à praça. O senhor já não ouviu a sugestão de, pelo menos, para não ter uma briga com a paróquia, de pelo menos colocar o nome de Barra de Santa Rosa primeiro e do lado a Praça Frei Martinho? Nós temos Barra de Santa Rosa logo. É obra já da sua gestão? Já, sim. Mas não é na árvore, não é na escultura? Não é na árvore, é artificial. Mas fizemos isso, porque a gente não pode tirar a cultura e a tradição, mas é bem conhecida como, não é nem Barra, a cidade da pracinha. A cidade da pracinha. O pessoal conhece bastante por isso. E Praça Frei Martinho, é bom que você diga para quem não conhece a região, é o nome da praça. Praça Frei Martinho é o nome da praça que está lá todo destaque. E por coincidência, na região também existe uma cidade chamada Frei Martinho. Aí por isso a confusão de quem passa por lá. Mas não tirem nada a beleza da praça e do nome da escultura que lá foi feito. Só lembra do nome de quem começou esse trabalho? Seu Bill. Seu Bill, né? Saudoso Bill, conhecido como Bill da Praça. Né? Que foi entrevistado no Fantástico. Isso. Ele foi lá, falou a história, ele contou que no início eram outras plantas, só que com a questão da seca e a salinidade da água dificultava o crescimento e o desenvolvimento, e ela ficava bonita, as plantas ficarem bonitas. Então ele teve a ideia de plantar o garoba e começou a moldar. E assim criou-se aquele painel a céu aberto de uma estrutura ímpar. Deixa eu voltar aqui para a gente finalizar, vou dar aqui para os números, porque quem tem 79% para um analista político, a gente bate o olho em 79% de aprovação, deve logo imaginar de cara, se não fizer uma análise mais profunda, sem conhecer a cidade, que, olha, Barra de Santa Rosa não tem oposição, então a oposição está minoritária. O senhor identificaria força na oposição ainda de Barra? Sim, toda cidade tem oposição. Nós temos oposição, mas temos trabalho, temos uma aceitação, temos temos um legado em nossa cidade. E vamos esperar aí, se Deus quiser, no pleito, a conjuntura da população. Ser candidato num pleito sem oposição, inegavelmente, é mais fácil, é WO. O senhor vai buscar conversar com a oposição numa situação dessa conjuntura atual de aprovação da sua gestão e de tentativa de fazer um nome do seu grupo para a sucessão? Não, temos pessoas que já vieram da oposição para a gente, né? Eu acho que o nosso grupo ele tá com pessoas que têm condições de manter isso na chapa majoritária. Então, não seria interessante, porque a gente tem pessoas, tem nomes bons que podem compor, né? Mas a oposição ela não vai estar nunca de portas fechadas, né? Precisando, a gestão vai estar aberta para conversar e, se for preciso uma aliança, a gente também pode estar em alianças, mas assim... Não tem vaga de vice para a oposição? Não, eu não estou falando... No nosso grupo tem vaga para os dois, tanto para candidato como para vice. Eu estou falando que a oposição não vai ter porta fechada. Não quer dizer que eu vou oferecer uma vaga de vice ou que eu vou oferecer uma chapa, tá entendendo? Mas assim, em uma conjuntura política, né, tudo se pode acontecer, né? Inclusive nada, como disse Flávio José na música. Né? Mantendo-se assim, como está. Mas assim, a gente vai manter como está, mas a gente não pode fechar a janela de portas para a oposição. Porque quem está na oposição pode estar na situação, pode vir para a situação, né? Tá entendendo? Então, assim, a gente... Na sua reeleição, teve gente que estava na situação e partiu para a oposição em carreira solo, em candidatura na terceira via. O senhor se sentiu traído naquele tempo?
Não, porque eu tinha sido traído no início da minha gestão. Porque eu não esperava, né, no momento de um início, você tentando arrumar a casa e o cara já querendo lhe apanhar lá. Mas a gente contornou isso e, graças a Deus e a população viu que eu estava em um caminho certo e estava com uma sinceridade e me reelegeram de novo com um índice de votação muito bom para a margem histórica do município de Barra de Santa Rosa. Por esse episódio, o senhor diria que, de fato, como defende alguns, a política é a arte da traição? Rapaz, existe pessoas que ele tem desejo de estar onde você está, mas não tem a humildade de conquistar com você o patamar que você chegou. Traição existe em todo canto, né? O próprio Jesus ele não se safou disso. Então isso já é uma demonstração para nós seres humanos refletir que mesmo na vida espiritual como na vida física, você vai ter traição. Segundo a Bíblia, lá em Gênesis, o próprio Lúcifer, que era o anjo de luz do céu, queria trair o próprio Deus. Traiu, e Deus o expulsou do reinado. Então, isso é histórico, né? A traição no planeta não é de hoje, e não é só na política. A gente imagina que é só na política, mas em todo canto tem. Para 2024, para o seu futuro político também, para 2026, como é que o senhor está se blindando aí com relação a esse beijo amigo na Santa Ceia? Rapaz, é complicado, mas assim, eu pretendo que seja uma pessoa que venha a ser companheirismo e que tenha, pelo menos, a humildade de caminharmos juntos. É claro que não vou querer mandar injeção nenhuma, porque tive a oportunidade e estou tendo a oportunidade de estar fazendo. E cada pessoa tem uma forma de administrar. Então, assim, se você disser assim, Neto, você vai botar uma pessoa para comandar? Não, jamais. A pessoa vai ter que ter suas autonomias para administrar. Mas confiança é um critério. Mas confiança, com certeza. Você tem uma empresa e você dedica a ela e quer que ela desenvolva e cresça, você vai colocar na mão de uma pessoa que não vai desenvolver? Você é de uma cidade, você vai votar num candidato que você acha que ele vai sucatear seu município, vai acabar? Isso é uma coisa que é importante, ter a confiança de manter um trabalho que vem dando certo no município de Barra de Santa Rosa, e as pesquisas mostram na questão de aprovação. Prefeito Neto Nepomuceno, da cidade de Barra de Santa Rosa, o seu abraço, sua despedida, sua fala final aí para os seus munícipes e também para toda a região do Curimataú que está nos acompanhando do PB Conectada. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar administrando, né, a nossa população também, a toda a equipe que compõe a gestão de Barra de Santa Rosa, no momento que estamos administrando, a meus familiares, em nome do meu pai Alberto, quero também agradecer pela confiança e a oportunidade e estar também conosco, no sentido de estar sempre ajudando na liderança, e aos nossos companheiros, aos nossos deputados, o Wilson Santiago aqui, quero mandar um abraço, Efraim Filho, nosso senador veneziano, Daniela, né, Efraim, que eu já citei desde o início e cito sempre, o nosso governador João Azevedo, que tem contribuído para esse sucesso em nosso município. Então, essas pessoas, né, gratidão a ele, principalmente ao nosso Deus por ter nos dado a oportunidade e proporcionado esse momento, né, nosso, e estar à frente do município de Barra de Santa Rosa. E a você também por nos convidar. Obrigado pelo carinho, pela presença aqui no PB Conectada. Você vai curtindo e compartilhando conosco os episódios também do nosso podcast PB Conectada. Inscreva-se no YouTube, no nosso canal, também compartilhe, curta aí as notícias do nosso portal pbconectada.com.br. Abraço.